Basicamente, Paul Mick tinha acabado de cortar a cabeça daquele pirata, sem mais e sem menos, e a plateia basicamente foi a loucura, enquanto o pirata nem entendia o que estava acontecendo e a sua cabeça caía rapidamente do seu corpo. E nesse momento, ele caiu no chão e ficou morto por ali mesmo, e o pirata não acreditou no que tinha acabado de acontecer, já que ninguém tinha visto direito o que aquele garoto tinha feito. Então, ele só continuou reclamando, dizendo que os tubarões eram chatos demais. E ele decapitou o Mantis rapidamente, onde todos acharam impossível. Porém, Jim começou a pensar que, num instante, ele decapitou o cara com a aura da espada. E agora, ele tinha entendido que, na verdade, aquele garoto era o Dante Hairan. E ele realmente tinha feito a batalha acabar em um instante. E eles então declararam como vencedor Paul Mick. Porém, atrás de Jim, tinha Beiradinho Zifel gritando como um louco na torcida, dizendo que aquilo que era uma batalha de verdade e torcendo muito para Paul Mick, e dizendo também que iria apostar tudo naquele moleque. Porém, Jim estava muito assustado, já que Beiradinho Zifel estava ali e ele só perguntava por que aquele cara estava lá. Basicamente, ele era um fanático por lutas, ou ele estava ali só para se divertir. E os caras que estavam do lado deles também estavam dizendo que iriam apostar tudo naquele cara. Eles realmente acreditavam muito no palpite de Beiradinho e realmente perguntaram se podiam apostar tudo nele. E ele então disse que ainda se perguntassem, mesmo depois do que acabaram de ver, Paul Mick basicamente era uma lenda viva e mesmo que se precisasse apostar suas vidas, deveriam apostar nele. Porém, nesse momento, Jim começou a se perguntar se aquele cara realmente estava numa missão ou ele só estava ali curtindo demais para ser uma missão. Ele então pensou que se ele fosse pego, ele iria cair em um grande problema, então ele só iria se esconder. Porém, Beiradinho observou que ele parecia alguém realmente muito parecido com Jim. Porém, ele se perguntou se ele estava realmente ali, mas Jim virou rapidamente tentando se esconder. Paul também estava observando a arquibancada e Beiradinho Zifel era muito barulhento e até mesmo ele conseguiu perceber que ele estava lá e fazia muito tempo que não tinha visto Beiradinho Zifel, já que só tinha visto ele lá no banquete da família Zifel e nunca imaginou que ele estaria torcendo por ele logo ali. Então ele começou até mesmo a acenar para Beiradinho, dizendo que estava feliz em ver ele. E enquanto todos eles começavam a se divertir, Jim estava no meio, fingindo que não estava lá. E agora, eles iriam ouvir o que o vencedor tinha a falar antes de começar a próxima partida. Então começou a dizer o que vinha em sua mente. E realmente, ele disse que ficou feliz de ter eliminado um dos malignos daquele mundo e esperava que ele não se tornasse um pirata em sua próxima vida. Então o pirata começou a rir muito, dizendo que não era recomendado virar um pirata quando é uma criança, dizendo também que o que ele disse poderia chatear muito todos os piratas com o que ele disse. E realmente o garoto era bem engraçado, então disse para que ele desse o seu melhor no torneio, e todos os piratas ali iriam amar ver ele depois de tudo aquilo acabar. Basicamente, eles iriam querer caçar aquele garoto a todo tempo. Então, o pirata então lançou seu chapéu para cima, dizendo que iria começar a próxima partida, chamando então os próximos participantes para a batalha. Então, durante esse tempo, ele viu que todas as lutas que ocorreram depois, ninguém chamou mais a atenção de Jim, exceto esse tal de Paul. Ele quase tinha certeza que, na verdade, era o Dante Hairan. E ele parecia jovem, mas a sua esgrima só dava a entender que ele era um Hairan. E Jim se perguntou se conseguiria ganhar dele, já que seria possível se ele usasse magia e energia espiritual, porque só com a esgrima não iria dar. Mas ainda era cedo demais para ele achar isso. Enquanto isso tinham dito a Jim, alguns grupos já teriam acabado com suas partidas, o que significa que ele tinha 4 dias para chegar na sua vez, e até lá ele precisava sobreviver todas as noites. Porém, vemos que tinha alguém se aproximando, e era realmente Dante Hairan, já que ele estava sendo caçado por basicamente os 17 grupos. Ele não só exalava um grande cheiro de sangue, como também estava sujo e até mesmo com a boca ressecada. Basicamente, eles estavam caçando ele a todo o tempo. Vemos então que Beiradinho Zifel estava conversando com um dos anciões, e ele estava brincando com algo em sua mão, porém ele tinha dito que não deu aquilo para ele ficar brincando, e aquilo era algo que o vice-patriarca iria usar quando realmente precisasse. Então disse para que ele tomasse cuidado com aquilo, e ele então pediu desculpa ao ancião.
dizendo que ele se sentia muito melhor mantendo aquilo com ele. Então perguntou qual foi o motivo que chamou ele. Então ele começou a dizer que na ilha ao sul de Belarus, naquela época do ano, era feita uma competição entre lutadores, perguntando se ele fazia alguma ideia do que era aquela competição do Cosmos. Ele então disse que não, já que era a primeira vez ouvindo falar dela. Então ele disse que deveria ser uma competição feita por piratas. E não tinha como ele saber de algo assim, o que fez o velho ficar mais irritado ainda. E ele então continuou dizendo que por ter certeza que ele não sabia de nada, ele nem sabia sobre o que ele estava falando. Seu velho então iria mandar ele para lá, essa época do ano, mas ele nem sabia o porquê ele estava indo para lá. Então, o velho disse que Dante Hairan, o patriarca interino e a família Hairan, que participou do banquete do ano passado, eles estavam participando da competição naquele ano. E disse por favor para ele ir lá para ver o quão poderoso o seu futuro inimigo seria, dizendo que ele deveria aproveitar essa chance para ver aquilo pessoalmente. E foi o que falaram para ele fazer ali, enquanto desabafava com os guardas. Porém, ele falou que só ganhou um trocado ali e aqui, mas nada demais. E ele também disse que como numa competição dessas, não teve nenhuma batalha legal em 2 dias. E foi bom realmente ver as habilidades do Dante, mas o resto era tudo ruim. Porém, começou a se perguntar onde estavam os caras bons. Então ele viu um tal nome de Jean Grey. E pensou então que o Jean estava ali não só para assistir, mas também para lutar. O que deu mais ânimo ainda, já que ele não esperava a hora para aquela luta acontecer. E Jean também estava lutando. E ele estava bem cansado após colocar a sua espada no chão. E tinha um total de 147 participantes até naquele momento. E 35 já tinham morrido. 5 pessoas tinham morrido na melhor de 2 e o resto morreu simplesmente fora da arena. E daqui a pouco, participantes de outros grupos iriam começar a atacar. E ele não poderia baixar a guarda por um segundo sequer. E ele basicamente estava morrendo de sono. E se ele dormisse, ele não poderia saber o que iria acontecer. Já que quando ele era cadete, no seu treinamento ele nunca teve uma boa noite de sono. Mas essa era a primeira vez que ele estava acordado há mais de 4 dias. E Jim começou a se levantar com muita dificuldade. Ele achou bem estranho aquela pessoa se aproximando dele num lugar tão silencioso e realmente aquela pessoa não estava nem tentando esconder a sua presença e parecia que essa pessoa estava bem confiante e simplesmente era Dante Hairan. Ele tinha se aproximado, porém Jin não sabia o real motivo dele estar ali e ele chegou pedindo de verdade que tinha sido mal ter que conhecer ele nessas condições e perguntando se eles poderiam conversar. Então ele percebeu que realmente tinha algo estranho e pediu por favor que deixasse ele dormir, e se deixasse, ele iria fazer guarda para ele também. E ele perguntou o que ele estava falando. E Dante começou a dizer, já que tinha assistido ele ontem, e achou que ele era um bom lutador, e um incrível lutador. Então pediu por favor que Jin cuidasse dele, enquanto ele desmaiou de sono no chão. Jin simplesmente não entendeu nada, se perguntando se não tinham treinado o garoto para não precisar dormir durante um bom tempo, e realmente Jin percebeu que realmente aquele garoto estava basicamente acabado, e sem contar que viu um grande cheiro forte de sangue dele, e parecia que ele tinha sido atacado por muitas, mas muitas pessoas, e além disso, tinham outras pessoas do lado de fora, esperando e vendo se realmente ele já estava indo dormir. Então, eles disseram que iriam esperar o sinal, porém nesse momento Jin saiu pelo lado de fora e começou a observar ele, porém no mesmo instante ele matou o cara, dizendo que eles não tinham ouvido os rumores, que quem colocasse o pé naquele lugar iria morrer. Então, eles começaram a pedir para que ele esperasse, sabendo que ele era Jean Grey e que tinha matado 30 pessoas sozinho. Então pediram para ter calma, dizendo que eles não estavam ali para matar ele, mas sim matar Dante Hairan. Enquanto o outro distraía, o outro estava preparando um dado com veneno, e ele realmente já estava pronto para atirar. Enquanto o outro continuava dizendo que se desse Paul Mick para eles, o cara que tinha acabado de entrar no quarto deles, eles então iriam embora rapidamente. Porém, quando atiraram aquela flecha, o nosso prota conseguiu pegá-la com a mão e percebeu que realmente tinha veneno lá. E já que eles estavam indo tão longe para matar um só garoto, eles teriam que pagar o peso por isso. E ainda por cima, ele disse que não sabia quem estava por trás, mas perguntou a eles se eles iriam aguentar as consequências. Vemos então que Dante Hairan estava acordando e ele não acreditou que ainda estava vivo depois de adormecer, já que era
chance perfeita de Jim matar esse cara. E Jim começou a dizer que os caras que estavam seguindo eles eram subordinados de um tal pirata chamado Ciclope Joe. E realmente, quem falou isso foi o último sobrevivente deles, e eles planejavam capturar algum Rukandel por dinheiro. Dante então ficou muito feliz, já que tinha protegido ele, e ele nunca pensou que um estranho faria isso por ele, agradecendo muito. E enfim, ele começou a dizer que não era algum desses ultrajantes Rukandels. Ele tinha percebido que tinha falado aquilo muito alto e não pensado. Ele então agradeceu por ter salvado ele e depois explicava a situação. Mas o motivo deles estarem atrás dele é porque ele era um nobre, e embora não fosse um Rukandel. Ele só disse isso porque ele era um nobre de Belmont e pediu desculpas mais uma vez, dizendo que não poderia falar mais do que aquilo. Então agradeceu por entender e disse também que devia sua vida ao nosso prota. E após isso ele disse que não sabia como recompensar ele. Então o nosso prota começou a falar olho por olho e realmente disse vida por vida. E Hainan começou a dizer que quando ele estivesse em perigo, não importa o que acontecesse, daria a sua vida para proteger ele. E até mesmo disse que iria colocar a sua honra em jogo por aquilo. Porém o nosso prota só queria dormir. Dizendo então a Paul que ele deveria fazer como ele quisesse, já que primeiro ele precisava dormir. Então agora ele iria ficar de guarda enquanto jogou a espada dele de volta. E pediu também para que acordasse ele antes do 13º grupo começar a batalhar. Então enquanto ele estava quase dormindo, o Dante começou a falar que realmente proteger fazia parte do que ele tinha jurado, então ele podia ficar tranquilo. E o nosso prota disse tá, e simplesmente dormiu como se fosse um neném naquele chão. E após isso, Dante começou a pensar que ele parecia ser durão, mas lutou por ele, alguém que nunca tinha conhecido antes, e realmente ele achou que fez um bom amigo. No dia seguinte, Dante e Hainan estava lutando mais uma vez, e agora dessa vez estava descansado, e simplesmente acabou com o oponente com mais um golpe. E o vencedor foi declarado como ele mais uma vez, Paul Mick. Todos da plateia começaram a gritar o seu nome, e após isso ele limpou sua espada, e do outro lado também tinha um vencedor, o outro cara também que era forte, o chamado Jean Grey. E vemos então que todos também estavam torcendo por ele, e realmente ele lutava muito bem. Todos diziam que ele era realmente incrível, e se perguntavam se ele era mais forte que o Paul Milk, e realmente aquela iria ser difícil de se derrotar, já que pensavam que Paul era um porta-bandeira de Rukandel, mas na verdade era o contrário. Então, vemos que outras pessoas estavam conversando, dizendo que os finalistas daquele ano na arena eram aqueles dois garotos, e provavelmente esse ano estava chato demais por causa daqueles dois garotos, e realmente perguntaram se eles iriam ficar parados sem fazer nada, já que embora eles fossem habilidosos, eles só eram duas pessoas. O outro homem começou a dizer que se eles se reunissem e atacassem eles antes de preliminares começarem, eles teriam a chance de acabar com aquilo, dizendo que todos eles poderiam. Porém, o outro homem chegou dizendo que eles não deveriam fazer aquilo, já que eles não iriam conseguir nem fazer cócegas naqueles garotos, dizendo que Jean Grey era chamado de ceifador, e tinha certeza que ele sabia o motivo de terem dado aquele apelido para ele, perguntando se realmente eles achavam que teriam alguma chance contra eles, e realmente os dois estavam na mesma cela. Após isso, ele saiu dizendo que só estava evitando que eles fizessem um ataque suicida, já que eles realmente eram famosinhos ali, e seria bem triste se eles morressem antes mesmo de tudo começar de verdade. E nesse momento, até alguns participantes desistiram, dizendo que tinham acabado por ali, e o outro homem não acreditou que eles estavam desistindo tão fácil assim, já que eles poderiam fazer um plano e simplesmente vazar dali. E isso era a melhor coisa que eles poderiam fazer, já que por sorte eles não estavam na mesma lista que eles. E então, o homem começou até a dizer que achava que não queria morrer ali também. Eles continuaram conversando entre si que realmente outras pessoas não poderiam saber daquilo e que também não deveriam espalhar essa informação para mais ninguém. Enquanto aquele soldado que tinha espalhado a informação estava do lado de fora ouvindo tudo. Então, após isso, vemos que eles estavam conversando sobre aqueles caras e realmente acharam que eles eram miseráveis e gratos. E após isso, o velho realmente achou que eles estavam manipulando as batalhas, estavam querendo dizer que eles estavam de maracutaia
e aquilo iria acabar com a competição. Então, o pirata começou a perguntar o que eles iriam fazer, já que a competição ia ser bem entediante, já que os melhores soldados estavam indo embora, e até mesmo a audiência iria perceber. E o pirata disse que sabia disso, e que agora ele só precisava que Jean Grey e Paul Milk se encontrassem na final mesmo. Então eles iriam sacrificar qualquer um desses jogadores horríveis, e para aqueles moleques chegarem na final e se encontrarem, e ainda por cima iriam aumentar o lucro ao máximo que puderem, tirando o daqueles dois, que os apostadores não iriam conseguir parar de apostar, e sem contar que eles iriam mudar tudo agora, e tudo iria dar certo, já que eles dois iriam se encontrar na final. E realmente, o pirata disse que iria ganhar muito dinheiro com tudo aquilo. E vemos que a arena estava à loucura. Tinha até um cara que estava muito doido com as competições. E Beiradinho e Fel esperava que um deles fosse como uma supernova que chocou a todos na primeira batalha, e o outro era um ceifador que fedia sangue antes mesmo de tudo começar. E os seus subordinados achavam que Paul Milk iria ganhar, e outro também, já que a esgrima dele era melhor do que esse tal de Jean. E realmente perguntaram ao mestre deles se ele tinha apostado tudo em Paul Milk. Porém, ele, pensando muito, disse que apostou tudo no Jean Grey, colocando então 100 mil ouros nele, porém nem eles acreditaram, e começaram até a dizer ao jovem mestre deles que as chances de Jean Grey ganhar é de 1 em 3. Até mesmo se ele vencesse, ele não achava que os piratas iriam dar 300 mil ouros a ele. Porém, ele disse que o cara da Cosmos era um pirata muito, mas muito rico do que eles imaginavam, e se eles vendessem algumas ilhas, eles conseguiriam pagar. Nesse momento, o pirata começou a gritar, agradecendo por todos o esperarem, e dizendo que, senhoras e senhores, o rei pirata Cosmos, porém, nesse momento, jogaram algo na cabeça dele, dizendo que ele deveria se apressar logo e trazer Paul Milk e Jean Grey, já que eles não queriam esperar mais pela batalha. Ele pensou que aqueles nobres eram realmente inúteis e iria até mesmo dobrar a taxa de entrega no próximo ano só por causa deles. Então ele pensou e disse: chega de conversa fiada, vamos chamar os anfitriões do dia. Chamando então Paul Milk, e todos começaram a torcer por ele. E após isso, ele realmente entrou em campo e se preparou para o combate, e chamando também o seu oponente, o ceifador do 13º grupo, o misterioso jovem espadachim, Jean Grey. Porém, alguém começou a gritar a Jean, dizendo que tinha apostado tudo nele, enquanto pensava que Beiradinho era simplesmente um animal. E após isso, sem mais delongas, o pirata disse que a batalha iria começar. E eles desapareceram de lá, disse que os dois deveriam começar imediatamente. Eles então no início foram pacientes e começaram a observar um ao outro enquanto caminhavam devagar. Porém, Paul usou a sua habilidade ao máximo e sumiu da frente do nosso prota. E ele percebeu que a espada de Paul estava rapidamente vindo em direção à sua cabeça, mas ele conseguiu defender por alguns segundos, percebendo que o garoto era muito rápido e desviando daquilo. E ele começou a dizer que sabia que aquele truque barato não iria funcionar contra Jean, e agora, sendo assim, ele iria usar toda a sua habilidade, dizendo também que iria levar a sério aquela batalha. E após isso, ele começou a concentrar a aura na ponta da sua espada. Realmente ele estava levando muito a sério aquilo, e Jean também não ficou para trás, também começou a concentrar a aura em sua, dizendo que ele deveria vir com tudo, e os dois realmente estavam no impasse, e a batalha estava muito emocionante. E quando eles começaram a usar a aura, meu parceiro, até a poeira começou a subir, causando basicamente um caos naquele lugar. E os dois estavam realmente lutando seriamente. E todos os participantes que estavam vendo aquilo, estavam percebendo que aquilo realmente era fora do comum. Aquela batalha estava sendo uma batalha lendária de dois jovens. E se eles estivessem lá, teriam morrido com os simples golpes que eles estavam travando. E a batalha realmente estava muito emocionante. Os dois estavam lutando com muita seriedade e trocando vários golpes. E nesse momento, vemos que Jean estava analisando seu oponente e percebeu que o primeiro ataque dele tinha sido muito mais rápido. Porém, agora, ele aparentava estar economizando energia e ele só acelerava quando precisava, o que queria dizer que o nosso prota tinha uma chance de ganhar ou ele não estava levando aquela luta a sério. Então, Jean precisava acompanhar ele e estava se esforçando ao máximo para que isso acontecesse. E simplesmente começaram a
até mesmo a brilhar a arena com a luta que eles estavam levando, e eles iriam correndo em direções enquanto trocavam golpes, e realmente todos que viam aquela batalha achavam aquilo que era uma loucura e pensavam que não conseguiriam ver uma luta dessas em um lugar acabado como aquele, e realmente era uma luta incrível. E nesse momento vemos que Vera achava que de jeito nenhum aquilo era uma luta de criança, e ele estava tão nervoso que estava apertando seu braço com os dedos, e até mesmo seus dedos estavam suados vendo aquela luta. Ou então começou a dizer a Jin que ele estava aguentando bem, mas se ele tinha uma carta na manga, ia ser a melhor hora para ele poder usar, porque agora ele iria acelerar mais ainda sua velocidade. E Jin, vendo isso, percebeu que o cara já estava atrás dele e a velocidade tinha aumentado muito, desviando por pouco do seu ataque. E Jin ficou maluco vendo que aquele cara estava mais rápido que ele. E realmente aquele cara começou a acertar o nosso prota, cortando ele e acertando então o primeiro golpe da partida. Porém, o nosso prota não ia deixar isso fácil, e ele então começou a atacar também. Ele estava tentando resistir à velocidade daquele cara enquanto ele tentava atacar. A plateia estava aí na loucura, dizendo que deveria mandar aquele cara para o inferno, dizendo que mais um pouco ele iria ganhar. E após isso, ele entendia que aquela força do Jin era realmente muito poderosa, e era uma esgrima destrutível, e tinha um físico também abençoado, que tornava aquilo possível. E percebendo que ele tinha uma resistência superior no corpo, e ele estava prolongando aquela batalha de propósito, e como esperado, ele também estava usando um nome fácil, descobrindo então que na verdade ele era Jin Rukandel, confirmando as suas suspeitas. Mas era isso. Enquanto ele estava lutando, ele achou que era pouco o que Jin estava fazendo, mesmo sendo o Rukandel, perguntando se ele tinha algo então a mais. Que ele tinha cometido um erro. E quando ele foi para cortar a cabeça do nosso prota, o nosso prota começou a olhar seriamente para ele, e ele começou a ficar assustado, se afastando rapidamente. Peradinho, porém, achou muito estranho a respeito do que estava acontecendo, se perguntando, ele estava bem perto de matar o nosso prota, mas mesmo assim, ele não avançou mais. Dante Haran achou estranho, já que se ele tivesse cortado nosso prota, ele achou que teria sido atacado por algo a mais. E realmente o nosso prota achou estranho, já que ele não estava conseguindo controlar, já que ele quase tinha usado a sua energia espiritual e estava se preparando para, enquanto dizia para si mesmo que estava preparado para as dificuldades. Ele então disse que agora era a sua vez, tirando até mesmo a luva e usando um ataque poderoso. E esse ataque que o nosso prota usou era muito pesado e simplesmente fez até a perna do Dante começar a tremer. E ele achou que não era um corte simples, já que todos os seus ataques tinham a mesma força no primeiro, mas agora ela não tinha falhas, fazendo até com que a boca de Dante Haran começasse a sangrar. Ele realmente estava sendo pressionado e talvez ele pensou que devesse ter usado todo o seu poder desde o início. E se realmente aquilo continuasse daquele jeito, ele poderia até mesmo acabar matando Jin Rukandel. Porém, Jin, diante de tudo aquilo, começou a parar de lutar e começou a dizer a Dante que ele deveria parar de brincar, já que ele estava hesitando com ele, e perguntou quem ele achava que ele era. Ele então disse que era Jin Rukandel e não deveria estragar a luta deles, chamando ele de Dante Haran. Dante então começou a sorrir, vendo que realmente ele poderia usar tudo de si. Ele então disse que tinha mostrado um lado vergonhoso dele, chamando ele de Jin Rukandel, perguntando a ele se agora ele poderia lutar com ele de novo, e finalmente eles iriam lutar a sério. Os dois então deram um passo à frente e apontaram suas espadas juntos, e eles então se prepararam para começar a lutar seriamente. E vemos então que a velocidade dos dois tinha aumentado muito, e ainda por cima, a força também que eles estavam impactando em seus golpes era maior. E vendo isso, a batalha se tornou mais frenética ainda, se tornando basicamente um banho de sangue. Jin então começou até mesmo a se cortar, e Haran começou a atacar mais e mais. E vemos então que Jin não estava para brincadeira. Ele começou a desviar até mesmo o ataque de Haran, jogando ele para o alto e atacando com toda a sua força. Porém, aquilo levantou uma margem de poeira gigantesca e Haran conseguiu desviar daquele ataque, mas também desviou com muito medo. E vemos que depois disso, eles estavam acelerando mais ainda, e Dante Haran quase acertou um golpe perfeito no nosso prota, e ele desviou por milissegundos, abaixando rapidamente. E vemos então que depois disso
isso, o nosso prota partiu para cima de novo dele, e ele só pensava que Dante e Hairan deveria estar no limite, assim como ele também estava, e se perguntou como eles estavam aguentando essa batalha, chamando Dante e Hairan realmente de um gênio. Dante, porém, era um gênio que só aparecia uma vez a cada poucos séculos, e julgando com um talento abençoado pelos deuses, mas ele nasceu com um corpo fraco e frágil. E Jin basicamente tinha nadado pelo inferno por causa daquela maldita maldição que ele teve, e por isso que ele sabia e entendia Dante e Hairan, o seu sofrimento solitário através da escuridão que aparentava ser eterna, e ele estava basicamente desesperado quando viu seu corpo fraco, mas achou incrível como ele chicoteou à beira da morte para chegar aonde ele estava até agora. E Dante e Hairan pensava que Jin, mesmo sendo o 13º filho, ele nasceu com tudo, e ainda por cima um corpo abençoado e talento. Mas a única coisa que ele sentia no nosso prota, na verdade, era desespero. Considerando tudo o que ele tinha, qual era o motivo considerado para ele ter tanto desespero? Talvez até mesmo fosse raiva, porque ele era o mais novo, ou porque ele não estava na linha de sucessão. Ele pensou que não fosse algum desses motivos tolos. Ele não via nada mais, ele só almejava se tornar o mais forte, e era só por isso e o nosso prota tinha aguentado tudo isso, mas eles começaram a se perguntar o quanto eles tinham aguentado para chegar aonde eles estavam, e eles nem se lembravam mais, nem de quantas vezes eles caíram em desespero, ou quantas vezes eles tinham se deixado levar pelo desânimo, e quantas vezes tinham se levantado. A única coisa que eles conseguiam se lembrar era que eles queriam vencer. Nesse momento, na batalha, um deles foi atingido, e simplesmente Dairan começou a cuspir sangue, e o corpo dele não estava mais aguentando e começou a, na verdade, falhar. Mas se Jin parasse naquele momento, seria como se fosse um insulto para Dairan. E realmente, ele cortou Hairan. E Dante e Hairan, recebendo aquele golpe, quase caiu no chão. E Jin realmente não queria matar Hairan, mas ele não tinha outra escolha. Então, mesmo quase chegando a matar Hairan, ele mesmo parou seu braço na intenção de não matá-lo. E enquanto isso, ele viu que Hairan estava na verdade sorrindo e dizendo que aquilo tudo era muito divertido, enquanto ele caiu no chão. Então ele começou a gritar rapidamente para que chamassem um médico. Porém, Beiradinha apareceu rapidamente atrás dele, e ele viu que na verdade aquilo era pior do que ele tinha previsto, dizendo a Jin que não deveria se preocupar e afirmando que iria garantir que ele sobrevivesse. Ele estava fazendo o máximo para poder curar Hairan, porém não estava funcionando, e Beiradinha viu que ele não deveria se preocupar. Na verdade, ele estava dando o seu melhor, mas provavelmente já era tarde demais, já que aquilo estava além do ponto onde nem mesmo a cura com magia pudesse funcionar. Dizendo que não só seus ossos, mas nada estava saudável, e mesmo até seus órgãos estavam quase destruídos, sendo um milagre ele ter aguentado até ali. E além disso, a sua aura também estava furiosa, e nesse estado a magia de cura só iria causar mais dor naquele garoto, e a única forma de manter ele vivo era outra, dizendo a Jin que prestasse muita atenção, já que aquilo iria ser um segredo. Os soldados, porém, se aproximaram do mestre deles, dizendo que ele não poderia usar aquilo. Porém, ele mandou o soldado calar a boca e vir rapidamente cobri-los com a sua capa, e ele obedeceu rapidamente, não sendo bobo. E o pirata, que era o dono daquela região, vendo então que os Iféus estavam ali, ele achou que realmente era algo muito importante que não poderia ser visto. Então, eles simplesmente pensaram que eles vieram matar Palmik, sabendo que ele era o Rukandel, então eles se meteram num grande problema, e definitivamente todos iriam morrer. Então ele mandou percebeu que aquele cara realmente muito bom para ler o clima. Então Jin começou a perguntar o que era aquilo, e ele disse que na verdade era algo que seu clã tinha dado a ele um tempo atrás, e era o sangue de inúmeros, perguntando se Jin sabia o que era aquilo. E realmente aquilo era algo que fundou o reino sagrado de Valhalla. Era basicamente o deus de esperança que havia sido aniquilado em um certo evento. E Inúmeros deixou 8 lágrimas e 100 gotas de sangue enquanto era destruído. E as lágrimas chegavam a reviver os mortos, e o sangue curava qualquer doenças e feridas em um instante. E naquela época se tornou algo grande e interessante do público, e era um objeto que ninguém ousava. E grandes facções como os Iféus foram desesperadamente procurar por elas, e agora se
se tornaram os legados de um deus que só passou por lendas. E realmente ele perguntou se ele iria usar isso em Dante Hairan. Beradin, porém, começou a dizer que era por isso que ele precisava manter aquilo em segredo, porque os Ifels e o Hairan não tinham um relacionamento ruim. Perguntou por que ele passaria por isso tudo por ele. Então ele disse que Jin entendia, já que se eles perdessem um igual a ele, seria tão triste quanto perder um amigo. E nesse momento, ele começou a usar aquele poder mágico e simplesmente o garoto começou a ser curado, não só os órgãos como a pele e também os ossos, e literalmente a doença dele também foi curada. E basicamente Dante Hairan foi salvo mais uma vez, só que dessa vez pelo Beradin Zifel. E após isso ele perguntou o que estava acontecendo. Beradin ficou muito feliz porque não aconteceu nenhum efeito colateral. Então ele perguntou o que estava acontecendo a Beradin Zifel. Ele disse que usou o sangue de inúmeros e reviveu ele, que estava quase morto, em um instante. Perguntando a Beradin o que ele tinha feito para usar algo tão importante quanto isso. Então ele disse a Dante e a Jin que o preço por usar o sangue de inúmeros era enorme e que eles sabiam disso. Então ele iria gostar de alguma coisa para retribuir esse favor. E Jin então percebeu que era realmente muito caro e ele era um Zifel. Então ele começou a se perguntar o que ele iria pedir. Então ele disse primeiramente a Jin que ele iria comprar uma bebida depois de eles acabarem ali, dizendo que dessa vez ele iria ficar por perto e também ele não iria aceitar uma resposta como não. E nesse momento o Jin começou a rir muito. Beradin continuou dizendo que iria ver ele por aí e que não deveria fingir que não o conhecia quando o visse. E realmente achava que Beradin Zifel era um idiota, mas agora parecia que ele era um idiota bem legal. O torneio já tinha acabado e vemos que o nosso prota e ele saíram realmente para beber. Então após isso, vemos que tinha uma quantia muito grande em ouro e também um tesouro que o nosso prota conseguiu pegar. Disseram a ele que depois de vencer aquele torneio ele poderia escolher entre um dos prêmios, mas na verdade ele foi tão mal que pegou os dois, levando também o baú e a grande quantia em dinheiro. Então eles começaram a dizer que esse era realmente o espírito, dizendo que Jin estava certo. Eles acharam mesmo que Jin iria escolher só um após quase morrer naquele lugar horrível. E ele então começou até a dizer que os níveis poderiam estar errados, mas tinha um limite para tudo aquilo. Então todos começaram a rir. Zifel achava justo os dois quase morrerem naquela situação, que não era como se ele precisasse de algum daqueles prêmios. Então, decidiu então presentear Dante com a bolsa com ouro. Dante então recebendo aquele presente ficou muito feliz, enquanto Beradin ficou bem irritado, dizendo que também queria um presente. Ele até disse que iria emoldurar aquilo como presente. E após isso ele começou a fazer uma cara de cínico na intenção de não presentear o Zifel, já que ele não tinha mais nada para fazer isso. E também ele percebeu que dentro daquele baú existia um mapa do tesouro, que ele só tinha ouvido falar em histórias. Após isso o Zifel começou a perguntar se tinha alguma coisa valiosa dentro daquele baú. Porém, ele disse que não e lançou aquele baú em direção ao Zifel, dizendo que aquele baú era todo dele. Então ele ficou muito feliz e perguntando se realmente aquele baú vazio era bem valioso. Então ele começou a pensar e percebeu que não. Nosso prota então disse que gostaria de fazer uma pergunta a Hairan e ele perguntou o que era. E ele então começou a dizer e perguntar qual era o motivo do porquê ele não usou a técnica secreta que ele tinha, já que ele tinha certeza que tinha falado para lutar com todas as suas habilidades. Porém, Hairan começou a dizer que o mesmo valia para ele, dizendo que não sabia o que ele estava escondendo. Mas falando nisso, enquanto ele estava cheio de segredos, parecia injusto do ponto de vista de um ouvinte revelar os seus. Então o nosso prota só pensou que ele realmente percebeu como esperado. Ele tinha uma boa intuição, percebendo que o nosso prota tinha um poder a mais. Então após isso, ele disse que não sabia do que estava falando. Aran então disse que se achou o resultado injusto, futuramente ele poderia lutar com ele de novo, mas dessa vez sem esconder a sua força. Beradin se intrometeu e disse o mesmo, dizendo que no futuro, quando eles lutassem, enquanto liderassem os clãs deles, eles estariam esperando por esse dia. Mas, sendo sincero, não seria melhor se eles ficassem de boa daquele jeito. Porém, o Jin começou a dizer que ele era o próximo patriarca dos Zifels e estava falando algo molenga como aquilo. Porém, ele ficou bem bravo, dizendo que só estava falando que se algo desse errado, tudo acabaria. Enfim, eles levantaram os seus copos e começaram a rir bastante, dizendo
que mesmo que se eles estivessem sentados e bebendo juntos, é certo que o destino deles iria ser apontar as suas lâminas um para os outros quando chegasse a hora. Enquanto eles levantavam a taça e ficavam gritando, um inimigo mais um amigo mais um inimigo, e se divertindo bastante naquele lugar. E o fim basicamente foi bem contraditório naquele lugar. Após Jim beber várias e começar a conversar com eles, perguntou se eles tinham ouvido falar do imitador de Beiradinho. E na verdade era o nosso prota, e após isso vemos que no final aqueles piratas acabaram ficando sem dinheiro nenhum, já que Beiradinho levou todo o dinheiro do tigrinho dos piratas. Hairan, então surpreso, não acreditou que existia um imitador, não acreditando como alguém tinha feito isso, já que para imitar ele no território da própria família Zifel seria um absurdo, e ele não sabia quem tinha sido, mas era bem ousado. E até mesmo o Beiradinho começou a achar aquilo estranho, dizendo que recentemente, por causa do que aconteceu com seu tio Andrei, a honra da sua família tinha caído muito, e nesse momento Jim só estava bebendo, já que tinha sido ele o culpado de matar o seu tio, dizendo também que não estava falando isso por causa de Jim, já que tinha um grande rumor de que foi um Rukandel que o matou, mas também não tinha sido confirmado. Porém, nesse momento, nosso prota perguntou a Beiradinho o que ele iria fazer a respeito. Ele então disse que precisava pegar o cara, mas estava pensando em chamar um alto mago de rank para procurar por ele, já que ele não achava que fosse uma boa ideia caçar a pessoa que imitou ele. Jim então começou a abrir a boca dizendo que se fosse ele usaria o rumor para melhorar a sua opinião pública, e se ele tivesse dito que estava procurando por um imitador no território Zifel, seria como se ele estivesse subestimando o cara ainda mais, e ainda por cima seria como admitir que ele estava fazendo Beiradinho de besta. E após isso, ele disse que iria pegar aquele cara depois. E parando para pensar, o Jim tinha razão mesmo, já que se ele começasse a mandar um caçador para caçar aquele cara, seria como se ele fosse realmente muito importante. Jim então começou a se levantar, dizendo que iria acabar por ali. Porém, eles perguntaram se ele já iria rapidamente. Ele então disse que se ele ficasse ali por mais tempo, achou que poderia começar a gostar de todos eles, dizendo que tinha muitas coisas para fazer, diferente dos dois. Então eles perguntaram se era por causa daquela coisa de porta-bandeira provisório. Ele então disse que sim, dizendo que era por causa disso, mas ele já tinha até sido aprovado. Então ele disse que certo, então até a próxima, se despedindo deles. Beiradinho então chamou-lhe de amigo e ele ficou bem surpreso ouvindo isso. E após isso, ele foi embora sorrindo. Então ele disse: foi como você disse, realmente retribuindo a amizade entre eles. Após isso, vemos que Kashmir tinha mandado mais uma carta para Sairo Rukandel, dizendo sobre o relatório, e o relatório dizia que ele tinha derrotado Dante Hairan e venceu a competição da Arena Cosmos, ainda informando que Jin tinha alcançado a esgrima de 6 estrelas. Sairon, porém, lendo aquela carta, começou a ficar um pouco irritado, já que ele tinha falado para ele escrever menos, mas ele mandou basicamente um bilhete com poucas informações, e ele começou a ficar irritado, se perguntando se aquele cara estava brincando com ele. Mas na verdade Kashmir não sabia como agradar esse homem, nem eu sei, enquanto o capitão dele perguntava se o patriarca estava bem e se tinha acontecido algo com o jovem mestre. Ele então disse que nada aconteceu, mas o mais importante foi que Jin derrotou o neto dos Hairans, e além disso alcançou as 6 estrelas em tão pouco tempo, e parecia que ele tinha sido bem diligente. Também pediu que informasse a Kashmir que os dois iriam beber juntos em breve, e que precisava falar com ele, ficando bem irritado. Após isso ele disse que entendia e que iria passar a informação para Kashmir, mas Kashmir, estando onde estava, começou a sentir um arrepio, como se fosse acontecer algo com ele, se tremendo todinho. Porém, Jin começou a dizer que estava sentindo calafrios mesmo do lado de uma fogueira, perguntando se ele estava doente. Ele disse então que talvez precisava tomar algum remédio. Após isso, os dois começaram a conversar, dizendo então que ele tinha um mapa para mostrar para Kashmir, e Kashmir achou aquele mapa meio estranho, dizendo que não sabia o que era, informando também que era a primeira vez que viu um mapa daquele jeito, e não tinha certeza se conseguia encontrar a localização só com aquilo, se perguntando o que era tudo aquilo. Sua filha então começou a se aproximar dizendo que tinha um mapa do tesouro, dizendo uau, e também queria ver.
Então, os olhos dela começaram a brilhar, dizendo que para encontrar o tesouro. Então, após isso, ela começou a ficar toda eufórica e apontando para o mapa, dizendo que tinha algo importante naquele lugar e que ele precisava tomar muito cuidado, dizendo que pessoas estavam protegendo lá e tinha alguma coisa muito preciosa mesmo, e ela estava chorando muito, dizendo que era triste. Basicamente, ela estava tendo uma visão. A menina começou a basicamente enlouquecer naquele momento, já que a visão era muito triste e ela estava vendo muitas pessoas mortas, dizendo que não gostava de nada daquilo. Então, o Murakami pediu para que chamasse a autoridade dela, já que ela estava ficando doida com a visão, e que precisava chamar o dragão guardião dela para acalmá-la rapidamente. Após isso, vemos que seu dragão correu o mais rápido possível para chegar ali. E então, Murakami disse que ela tinha visto alguma coisa e do nada começou a ficar louca, e se ele conseguisse, deveria acalmar ela. Então ele disse para deixar tudo com ele, dizendo que a Yuri deveria respirar fundo, dizendo que estava tudo bem. Então ele começou a usar a sua magia para então ajudá-la a controlar a respeito daquela visão. A sua mãe então perguntou se tinha acontecido alguma coisa, já que Yuri estava chorando muito. Então eles perceberam que estava tudo bem, já que seu dragão tinha conseguido controlá-la e ela já estava dormindo. Após isso, vemos que ela se acalmou depois de um bom tempo. Aquele dragão basicamente era um babá profissional. Após isso, então, ele se aproximou de Murakami, dizendo que não pôde cumprimentá-lo porque estava preocupado com a Yuri. Após isso, ele disse que deveria deixar aquilo de lado, perguntando se a garota tinha visto o futuro. Porém, ele disse que ela tinha visto, na verdade, o passado, ou era algum rancor sobre aquele lugar. Então disse que sim, mas quando o contratante de Asmil olha para o passado, ele vê um rancor profundo ou um apego a algum lugar. E isso aconteceu porque ela viu um objeto ou um lugar associado com aquilo. E se ela tivesse demorado um pouco mais, algo muito ruim teria acontecido. Ou ela teria uma visão mais horrenda sobre aquele lugar, dizendo que foi uma cena de uma terra primitiva, e os nativos daquela terra acreditavam em seu próprio Deus e rejeitavam qualquer outra civilização. Porém, por causa disso, eles conseguiram viver pacificamente ao proteger a paz e o tempo presente. Mas, até que alguém chegou, e foram os Zifels. As pessoas que chegaram de repente eram magos, e eles se aproximaram dos nativos dizendo que queriam aprender a cultura deles. Entretanto, eles cavaram procurando por algo e começaram a fazer pedidos mais difíceis para todos eles. E então, no fim, eles mataram uma criança e se livraram de todos os seus obstáculos, massacraram os nativos e ameaçaram eles para desenvolverem algo naquele lugar. E então começou a perceber que o que eles estavam procurando era uma relíquia divina que os nativos adoravam. Então, se lembrando que realmente aquela relíquia divina devia ser, na verdade, algo que ele tinha em mente. Então pediu ao Sr. Leitre que pudesse, por favor, desenhar a relíquia divina e como ela se parecia. Então ele pediu um momento e disse que parecia como um espelho de prata normal, mas tinha luzes saindo dele, mostrando então para Jin. E sem dúvidas era o artefato de espelho e a fonte de magia do espelho. Antes de regressar, esse artefato ficou conhecido no mundo inteiro por conta de um corajoso relator que revelou a brutalidade da família Zifel. E pelo artefato, os Zifels acharam as ruínas de Colon e exploraram os cidadãos de lá. E uma das missões de Cadete foi confirmar o que esses desgraçados estavam fazendo lá. E então ele percebeu que se lembrou até mesmo do momento onde eles estavam transformando pessoas em golems. E aquela terra era uma paisagem primitiva das ruínas de Colon. E os magos, a família Zifel e aquele mapa estavam mostrando aonde o espelho realmente estava. E nessa cidade tinha uma pessoa que era muito poderosa e estava cuidando daquela área. E esse homem começou a dizer que aqueles malditos, se ele ficasse ali por muito tempo, iria se apegar a todos eles, dizendo que estava com depressão. Mas na verdade ele estava matando vários magos naquele lugar, dizendo que aquela bebida também descia redondinha. Ele era basicamente um lunático que estava matando pelo seu bem prazer. Vemos então em outra cena que tinha uma moça ajoelhada dizendo que finalmente a hora tinha chegado e que ela precisava se preparar para receber um convidado muito importante. Após isso, vemos que realmente a fonte de mana era algo que Jin queria e pensar que ele conseguiria encontrar isso com um mero mapa pirata, e isso seria a chave que levaria ele a um objeto extraordinário.
Murakami começou a perguntar que cara era aquela, já que Jin estava muito sério e perguntou se ele tinha algum plano. Então começou a pensar que ele não poderia deixar todos saberem que ele tinha voltado no tempo e já conhecia muito a respeito sobre aquilo. Porém, ele só disse a Murakami que só não estava com uma boa sensação, e Murakami disse que entendeu. Após isso, ele chamou o Sr. Kashimir e pediu desculpas, já que por causa dele, a Euria passou por algo terrível. Ele, porém, não concordou, dizendo que se ela era uma contratante, era algo que ela iria passar uma hora ou outra, e eles já estavam preparados para tudo isso. Dizendo então o dragão dele que ele não deveria se preocupar, dizendo que ele estaria ao lado da Euria sempre e iria protegê-la, não importa o que acontecesse. E ele agradeceu a Lady. Após isso, vemos que Kashimir então começou a dizer que já que eles descobriram que o mapa não é um objeto normal, eles achavam que Jin iria precisar sair por um tempo, mas primeiro ele iria perguntar por aí para ver se alguém conseguia ler o que estava escrito naquele mapa, e por favor deveria deixar isso com o pavão das 7 cores. Enquanto isso, Jin só disse que contava com ele, mas aquilo seria realmente algo muito difícil, já que depois que o povo de Colon foi aniquilado pela família Zifel, vários séculos atrás, basicamente a linhagem deles tinha acabado, e aqueles que mal sobreviveram foram presos em Colon. Então, ele se perguntava como ele iria conseguir descobrir sobre o espelho antes dos Zifels. E 2 semanas depois, dia 17 de fevereiro de 1796, vemos que tinha um homem muito bêbado andando pela rua, conversando e falando coisas estranhas. Então ele começou a cair no chão de tão bêbado que ele estava. Então após isso, vemos que apareceu um homem em sua frente, dizendo que ele parecia bem cansado, e era o nosso prota, perguntando como ele estava. Então aquele homem começou a perguntar quem ele era, porém nosso prota, sendo esperto, disse que aquilo não importava, dizendo também que ele tinha muita cachaça. Então ele disse que era um cara gente fina, e após isso ele começou a carregar aquele homem, e agradecendo muito pela bebida, e após isso ele até perguntou se o garoto era um anjo. Ele então disse que era o hobby dele ajudar as pessoas. Então o outro cara começou a dizer que a irmãzinha dele iria adorar ele. Mas enfim, o nosso prota começou a dizer que o tom de pele dele se destacava muito. Aí ele então começou a falar a respeito disso, dizendo que todos da tribo dele eram daquele jeito. Então, após isso, ele disse que a terra dele natal era bem longe dali. Aquele homem começou a dizer que iria parar de falar sobre aquilo, já que ele iria ficar triste só de pensar no que acontecia. O nosso prota então disse que era um lugar bem longe dali, e na verdade ele tinha algo de um lugar bem longe dali, mostrando um mapa para o cara, dizendo também que não sabia o que estava escrito e perguntando se ele conseguia ler. Porém aquele homem, botando a cara naquele mapa, rapidamente deixou a bebida até cair, ficando então sóbrio rapidamente e perguntando se ele realmente era um dos malditos Zifels, e não acreditava que ele já estava cercado, observando então os 2 homens que estavam perto dele. Começou até a perguntar quem eles eram. Ele também começou a perguntar se tinha chegado até ele, já que sabia que ele era de Colon, perguntando quem ele era. E estranhamente começou a dizer a verdade, dizendo que ele era um aproveitador da capitã da guarda, e também que aquele cara de cabelo preto e o cabelo verde ali eram 2 dragões. Murakami, porém, não entendeu o motivo por qual Jin estava contando isso. Então ele começou a dizer que de qualquer forma eles precisavam falar tudo para ele. Porém Murakami achou que não, dizendo que Jin tinha que tomar mais cuidado com a sua informação. Porém o homem disse que eles não eram Zifels, e isso já importava. Então perguntou como que ele tinha encontrado ele. Então após isso, Jin disse que alguns dias atrás acabou de conseguir aquele mapa, e aquele garoto de cabelo verde era o dragão de Asmil, e assim, com ele e com a autoridade dele, eles conseguiram ver um grande e cruel rancor naquele mapa, dizendo que no lugar que eles viram as pessoas parecidas com ele estavam sendo exploradas. Então eles tentaram procurar por alguém que sabia sobre o mapa, mas não conseguiu encontrar ninguém. Mas coincidentemente eles conseguiram encontrar ele morando ali em Tikan, e mesmo se ele perguntasse como encontraram ele, foi simplesmente pura coincidência. O homem então não acreditava em coincidência, dizendo que aquilo não era simples e que eles deveriam encontrar a sua irmã, dizendo que seria melhor se seguissem ele. Após ele ter chegado naquele lugar, a mulher disse que estava esperando eles. Aquele homem então começou a dizer a senhorita Laosa, dizendo que trouxe convidados sem a permissão dela.
Porém, ela disse que estava tudo bem, dizendo que ele fez um bom trabalho e o nome dele era Pan. Huracan achou estranho a parte do estavam esperando, perguntando se tinha alguma coisa de diferente naquilo, e Jin disse que sim, vendo então que saiu uma aura daquela mulher que parecia ser divina, e não era uma sensação típica de um lugar acabado como aquele, era algo como se só conseguisse sentir nela, e era provavelmente a presença de alguém de uma linhagem muito nobre, ou ela foi escolhida pelo destino em que acredita. Aquela mulher então começou a revelar sobre Jin, dizendo que ele tinha nascido na Casa da Espada e que foi escolhido pela Sombra, e o último dragão da espécie das Sombras, e que também o jovem era o dragão guardião, o que a Asmil valorizava. E após isso ela começou a dizer que, por favor, não deveriam se surpreender, dizendo que era só um truque. Porém, nosso prota, vendo aquela aura transcendente, percebeu que tinha certeza que já tinha visto aquilo antes. Então, ele chamou a Laosa e perguntou se ela era uma deusa. Ela então disse que não, dizendo que era apenas uma vassala, e se fosse realmente uma deusa, não estaria se escondendo depois de perder a sua terra natal. Huracan então começou a dizer que ela tinha um corpo astral de um deus antigo, embora ela tivesse um entendimento incrível, não iria durar muito tempo, dizendo também que ela iria perder aquilo em breve. E ela começou a dizer que o dragão negro passou sal na ferida dela e aquilo doeu. E enfim, ela pediu o mais importante e perguntando se Jin poderia mostrar o mapa para ela. Após Jin mostrar o mapa, ele perguntou, já que ele iria mostrar, se também podia perguntar o que diz nele. Então ela começou a dizer que aquele que obteve o coração de Colin e está lendo isso, por favor, não nos entregue. Venha aqui e grite, somos nós, pessoas quietas, estamos apenas vivendo. Embora Deus tenha nos dado uma missão difícil, Ele não nos deu a força para isso. Aquela mulher também começou a segurar aquele papel, dizendo que aquilo foi feito pelo seu avô que faleceu, e aquele mapa na verdade possuía 2 destinos. Não o desastre dos Ifels, mas a Jin, a esperança, Jin Hukandel. E ela pedia todos os dias para que isso acontecesse, dizendo que valeu a pena pedir todos os dias. Então ela começou a dar uma oferta a Jin Hukandel. Porém, Huracan achou estranho ela ofertar algo, principalmente porque ela iria perder todos os seus poderes logo, então deveria simplesmente ser sincera e pedir ajuda. Principalmente porque eles já estavam planejando ir para Colin de qualquer jeito. Então ela começou a dizer que ele era realmente bondoso, mas não confiava naqueles que vêm por simpatia ou compaixão. Chamando então Jin Hukandel e dizendo que já fazia um tempo desde que ele tinha ouvido a voz de Solder Rest. E ela dizia que só tinha uma coisa que ela poderia dar como recompensa, e iria usar todo o seu poder restante para chamar o seu contratante Solder Rest para ele. Huracan então começou a perguntar ao garoto o que ele iria fazer. Ele então disse que estava tudo bem, concordando com ela e dizendo que eles iriam se preparar para ir para Colin. Mas não tinha certeza se iria conseguir salvar ela, mas iria ser difícil garantir aquilo. Ela então disse que só isso já era o bastante. Então ela disse a Jin que iria informar sobre a situação interna de Colin e iria ajudar ele bastante, e ele agradeceu. E após isso vemos que eles já estavam naquele lugar e tinha uma placa dizendo que eles não deveriam entrar, dizendo que o encerramento do sítio histórico de Colin tinha acabado. E após isso, ele deveria ter enviado os pavões de 7 cores para irem na frente. Porém, Huracan disse que mesmo se ele mandasse os seus subordinados, não mudaria o fato de que aquilo era uma área restrita. Então eles concordaram. Após isso, Jin começou a pensar que aquilo era um lugar aberto antes deles regressarem, mas parecia que o tempo passou ali durante os seus dias como cadete, e normalmente os horrores daquele lugar seriam descobertos por um jornalista 11 anos depois, mas nesse ritmo isso não iria acontecer. E enfim, a vida seguia, e agora eles perguntavam o que o jovem mestre iria fazer. Eles então só poderiam entrar nesse lugar se estivessem sendo usado como uma área de testes mágicos, como ele tinha dito. Mas Huracan e Jin começaram a andar e seguir em frente, enquanto Kashmir continuava chamando por eles. Jin então começou a dizer que era estranho que só tinha uma placa em uma área restrita e não tinha guardas ou magia de proteção, mesmo que fosse comum.
Os Zifels não iriam ser tão descuidados com um lugar tão importante assim, e Kashmir começou a pensar que era verdade, perguntando se eles já teriam encontrado então o artefato. Então começou a dizer que eles deveriam ter desistido, porque não acharam nada em centenas de anos. Porém, Murakami disse que provavelmente estavam usando aquele lugar como casa de férias, mas Jin sabia de tudo, que realmente eles não iriam parar até encontrar. Porém, Murakami começou a sentir uma presença, dizendo que todos deveriam ficar parados, e ali estavam os nativos. Todos eles estavam trabalhando, dizendo que realmente tinha alguém irritante naquele lugar, e a pessoa que estava lá tinha o cabelo prateado e era um Zifel de sangue puro. E sim, vendo como ele estava bebendo em pleno dia, esse era Miura Zifel, e também era conhecido como o lunático da Torre Mágica. Ao invés dele ser conhecido como o sexto filho de Keliark, ele é mais conhecido como Mago Lunático, por causa das bobeiras que ele já tinha feito. Então Jin começou a dizer que ele era um Zifel de sangue puro, mas não tinha nenhum guarda. Kashmir começou a dizer que ele era o mestre da sétima torre mágica de Zifel, e ele era um mago de 8 estrelas, com vários itens, e também deveria estar bem confiante. Então Murakami começou a pensar que depois que eles arrancassem a cabeça dele, só precisavam tirar geral dali, e por isso que eles trouxeram o inseto com eles. Porém, ele começou a pensar que o oponente deles era um Zifel de sangue puro. Então começou a dizer que eles já tinham matado o Andrei Zifel, e isso poderia causar muita confusão, dizendo também que mesmo se eles matassem, eles precisariam de motivo para que a família Zifel não fizesse algo a respeito. Porém, após um momento, eles começaram a ouvir um barulho de arbusto mexendo, e parecia alguém que estava procurando por algo. Jin então se aproximou sorrateiramente e perguntou quem era. Ele então disse também que não iria perguntar novamente. Ele então começou a dizer que seu nome era Dino Zaglum e era um jornalista. Então, o nosso prota percebeu que esse era um jornalista e relatou tudo sobre Colin, sua vida passada, e ele foi solto 10 anos depois, após revelar aquelas informações. Então significava que ele fez tudo aquilo sozinho. Então pediu para aquele homem se virar, dizendo que ele estava na faixa dos 20 e poucos anos com um corpo frágil. E aquele homem, mesmo sendo desse jeito, começou uma briga com a família inteira Zifel, chamando aquilo de incrível. Ele então começou a dizer que ele era um jornalista e perguntando se ele veio arranjar um furo naquele lugar e qual era o conteúdo. Porém, aquele homem começou a ficar pensativo, começou a dizer que antes disso, se ele poderia perguntar de onde eles tinham vindo. Então, eles disseram que ele não deveria ficar nervoso, dizendo então que eles eram apenas pessoas de passagem. Após isso, ele começou a inventar uma desculpa, dizendo que o seu amigo, que era dali, pediu um favor para ele, mas, já que ele disse que era um jornalista, parecia que os seus destinos eram bem parecidos. Aquele homem então começou a ficar bastante surpreso, perguntando se eles sabiam sobre a situação do povo das ruínas de Colin. Então Murakami começou a dizer que aquele garoto deveria esperar um pouco, se perguntando se poderiam contar tudo para aquele cara. Após isso, os dois começaram até a entrar na história, e Kashmir começou a dizer a Murakami que aquilo era para cumprir o objetivo deles. Porém, ele não sabia qual era o objetivo, e Kashmir disse que ele era provavelmente estar ali para expor a realidade daquele lugar, e o jovem mestre Jin iria cooperar com ele para ter um motivo para atacar os Zifels, e ele já deveria ter reunido as informações a respeito também. E aquele homem então começou a mostrar um livro para Jin Rukandel, pedindo por favor para que ele desse uma olhada naquilo, e até mesmo os relatos sobre os nativos, e realmente Jin começou a dizer que ele tinha muita coragem, tendo certeza que sabia o que aconteceria com ele se os Zifels encontrassem aquelas anotações. Então ele disse que sim, sabendo que iria acontecer algo muito horrível, mas ele também já tinha conversado com Miura Zifel, e pelos últimos dias ele só esteve bebendo, e depois de perguntar algumas coisas, descobriu então que ele não estava de guarda, dizendo também que não teria motivos para aquele homem usar eles para pegar respostas dele, já que esse homem poderia interrogá-lo ou até mesmo matá-lo, que seria mais fácil. Jin então disse que entendia, então entregou as anotações para ele, perguntando então se poderia pedir um favor ao jornalista Dino. E nesse momento, aquele mago estava bebendo e xingando aqueles velhos que mandaram ele para aquele lugar, dizendo que só porque ele fez uma piada, mandaram ele para aquele ninho de vermes.
E realmente, aqueles caras estavam achando que ele era um inseto, enquanto ele batia nos escravos que carregavam as suas garrafas vazias. O jornalista então apareceu, perguntando se ele não estava cansado de beber sozinho. Ele então chamou o Dino de parceiro de Goró. Ele então começou a acenar, dizendo que achou que ele tinha morrido de tanto esperar ele, que não dava nem para falar com aqueles caras, mas ele percebeu que ele não estava sozinho dessa vez. E Dino começou a dizer que eles eram viajantes e contadores de histórias, então trouxe eles com ele porque achou que ele iria gostar deles. Então ele disse que foi mal, dizendo que trouxe eles sem permissão. Porém, o Zifel começou a dizer que não dava em nada, perguntando onde tinha conhecido eles. Então ele disse que os conheceu em Phylon, enquanto procurava ervas medicinais. Então pediu para que todos se apresentassem, dizendo que era uma honra conhecer o Sr. Miriam Zifel. E após isso aquele homem começou a sorrir muito. Vemos então que Beiradin começou a dizer que o irmão dele era realmente um humano muito nojento, já que seu falecido tio Andrei era maligno, mas ele não era nada comparado a Milron, dizendo que se ele pensasse no que ele já fez, chegaria até mesmo a se assustar, e não sabia o que aqueles velhos estavam pensando, fazendo ele o mestre da Torre Mágica. Hylian então começou a dizer que ele estava falando tão mal assim do seu próprio irmão, perguntando como ele era para te fazer falar coisas assim desse tipo. E Beiradin continuou dizendo que ele era realmente um monstro das profundezas de um abismo, que alguém inocente como ele não iria conseguir nem imaginar. Enfim, disse a Din que os Hulkandels e os Zifels iriam lutar inevitavelmente no futuro. Então, caso ele se encontrasse com ele realmente não deveria lutar com seu irmão de jeito nenhum, dizendo que ele iria acabar passando por coisas horríveis. Então aquele homem estava basicamente bêbado na sua frente, perguntando se Din contava histórias enquanto viajava. E ele disse que sim, e como o Sr. Dino tinha dito, eles tiveram algumas experiências interessantes durante a viagem. O homem, porém, começou a dizer que as suas missões não eram nada comparado a um Zifel de alto escalão em uma missão. Chamando então a Dino e ele respondendo sim, senhor. Ele então disse que foi 2 semanas atrás que encontrou ele pela primeira vez e sinceramente ele estava bem curioso para saber quem ele era, perguntando se ele também não ficaria curioso, já que um mero jornalista teve a audácia de entrar em uma área restrita dos Zifels. Então ele começou a ficar se perguntando quem ele era. Porém, ele pediu desculpas. Após isso, ele disse que não estava culpando Dino, ele só estava pensando um pouco, só isso, mas disse por que raios o Dino estava conversando com os nativos, dizendo então que quando ele não estava ali, ele ia e não se segurava e saía xeretando em tudo. Então ele ficou ocupado, acabando com quem conversava com ele. Aí ele se perguntou, acabar? E realmente ele não se tocava, dizendo que ele era bem burrinho, mas ao mesmo tempo inteligente, se perguntando se ele não tinha entendido, já que todos com quem ele conversava desapareciam. E nesse momento, esse homem começou a rir muito e debochar da cara dele, chamando todos eles de inseto, dizendo que se ele abaixasse o seu nível, eles iriam continuar se arrastando até ele. Aquele homem então, usando aquela fogueira, ativou então a sua magia, dizendo que todos eles eram realmente corajosos, e ele não conseguia entender, só ficava todo arrepiado. Mas sabe, ele disse que acabou de perceber que realmente esse jornalista era um idiota corajoso. Então ele começou a se perguntar sobre o que o Sr. Myron estavam falando. Ele citou então o Jardim das Espadas, dizendo que aqueles caras que estavam ajudando ele eram do Jardim das Espadas. Após isso então, eles perceberam que ele iria atacar seriamente. E ele então, Murakan, foi rápido e puxou o jornalista para trás para protegê-lo, enquanto o Din já se preparava para sacar a sua espada. E após isso vemos que ele ativou uma defesa em volta do corpo dele, como se fosse um fogo. E o Din não conseguiu sentir nada do poder mágico que foi usado para criar um escudo daquele tamanho, dizendo também que o poder mágico daquele cara estava escondido dentro da fogueira.
e não fazia sentido ele não ter sentido o fluxo da magia. Porém, ele só começou a pensar o que ele fazia nessa situação, e Murankan começou a dizer que ele deveria tomar muito cuidado, já que era possível esconder a presença do poder mágico, mas não apagar, dizendo então que aquele cara estava escondendo algum poder. Então esse homem começou a virar para Jin e chamá-lo de Jin Roukandel, perguntando se ele realmente era esse cara, já que parecia que a garota fez um pedido para os Roukandels. Então Jin começou a dizer que mesmo se ele perguntasse como aquele homem descobriu, ele não iria responder, mas ele teria que forçar lentamente a falar, levantando a sua espada e empunhando em direção a ele. Zifel então começou a dizer que, parando para pensar, Jin Roukandel ainda era um porta-bandeira provisório, e se perguntando como ele conseguiu essa missão ou se era algo pessoal. E após isso, Jin disse que ele falava demais e também que tinha uma voz bem irritante. Então após isso, o mago começou a dizer que estava ficando de saco cheio e que agora ele estava sendo bem rude com ele, e agora eles iriam começar a lutar. Após isso, ele começou a criar várias lâminas de gelo e começou a lançar em direção ao nosso prota, e não só nele, mas também no jornalista, em Murankan e em todas as pessoas que estavam lá, sem se limitar a proteger ninguém, e basicamente o nosso prota desviava de todos os ataques dele, enquanto Murankan defendia o jornalista e também as outras pessoas estavam bem encurraladas. Ele então, sendo bem ágil, conseguiu proteger todos eles, dizendo que eles estavam atrapalhando e deveria tirar todos eles dali, e o jornalista concordou e então tentou conversar com todos para dizer que eles tinham que sair daquele lugar, porém eles não conseguiam falar, e isso fez com que o jornalista ficasse bem assustado, e basicamente o pescoço daqueles caras estavam queimados, e nisso o jornalista começou a xingar aquele mago, dizendo que ele era um lixo, perguntando por qual motivo ele tinha feito isso com aquelas pessoas. Então ele disse a Dino que essa era a cara que ele gostaria de ver e que ele estava curioso para saber como ele ficaria quando descobrisse, e nisso Zifel começou a dizer que amou a cara dele. Porém, nosso prota estava ouvindo tudo isso bem irritado, e ele continuou dizendo que Dino não sabia o seu lugar e que era um cara inútil que não conseguia fazer nada, dizendo também que foi por causa de Dino que aqueles insetos ficaram assim, foi por culpa dele, dizendo também que por causa de pessoas fracas assim, ele não conseguia parar, e o nosso prota irritado não aguentou e quebrou aquele escudo no soco, e o mago começou a ficar até assustado, e ele foi lançado longe com um soco poderoso do nosso prota, então dizendo que aquilo já era um motivo bastante para ele calar a boca, dizendo que por causa disso ele iria matar ele. E nesse caso vemos que Murankan estava transformado e o nosso prota também não estava para brincadeira. O mago então começou a ficar muito irritado, já que tinha uma coisa que não era poder mágico e nem aura, e estava sugando a magia dele, como se a sombra estivesse se movendo. Então ele começou a pensar em sombras, sem acreditar que a própria sombra estava se movendo, então que na verdade o miserável do Jin Roukandel estava usando magia. Isso significava que Soldierest já estava do lado dos Roukandels novamente, quebrando então o juramento. Nesse momento, o nosso prota estava muito atento e começou a avisar Murankan e a Kashmir que em cima tinha várias lâminas de gelo se preparando para atacá-los. Porém, Murankan realmente nem tinha sentido aquilo novamente, e Jin começou a dizer que ele estava escondendo o seu fluxo de mana, e então iria ser mais fácil lutar, imaginando que ele estava usando magia continuamente. E como esperado, o mestre Jin era muito rápido para perceber essas coisas, então ele estava preparado, e isso era um segredo, mas era uma pena, porque mesmo ele agindo dessa forma não seria nada fácil de derrotar o Zifel. Então disse que para eles ainda seria quase impossível salvar aqueles insetos, e nessa Murankan lançou rapidamente Jin em direção a ele, e ele começou a abaixar as suas lâminas de gelo, porém Jin começou a desviar com a habilidade de sombra, partindo então em direção a ele. Porém aquele homem criou em um pouco só de tempo uma muralha inteira de defesa de fogo e outra de gelo, e por cima estava lançando flechas de vento, e o nosso prota já estava usando até sua máscara para se defender,
mas mesmo assim ele conseguiu desviar de tudo aquilo e ele apareceu atrás do cara rapidamente, enquanto Zifel continuava olhando para frente, dizendo que teria que usar tudo o que ele tinha contra o Jin. Porém, nesse exato momento, ele percebe que o Prota estava atrás dele, e ele perguntou o que ele estava falando, e nesse momento ele ficou até assustado. Nosso protagonista, porém, não queria saber de conversa e avançou para cima dele, e nesse momento ele levantou uma estaca de gelo, na intenção de afastar o nosso Prota, porém ele cortou aquilo no meio, e não importava que tipo de magia o Zifel usasse, ele apagava todo o poder mágico em pouco tempo, e aquela energia era realmente de Soldier Rest. Então o homem começou a rir, dizendo que aquilo era muito perigoso, e então, após o Jin se aproximar dele, começaram a aparecer vários círculos mágicos, dizendo então que ele tinha pegado o nosso Prota. Porém, o nosso Prota conseguiu cortar todos aqueles círculos mágicos usando a sua espada, e ele começou a rir, dizendo que Jinro Kandel estava deixando as coisas bem mais emocionantes para ele, dizendo que seria incrível matar o nosso Prota, e graças a ele, ele estava tendo uma diversão naquele lugar horrível que ele cultivou por bastante tempo. E vendo para o chão, cara, tinha muitas armadilhas. Só para você ter noção, durante o tempo que ele estava lá, ele foi implantando várias armadilhas naquele lugar, na intenção, se alguém atacasse ele, ele estivesse muito preparado. E ele era realmente maluco, já que tudo aquilo estava com a armadilha, e se ele ativasse aquilo, a energia do nosso Prota iria ser sugada rapidamente. Por isso o nosso Prota precisava desviar de todas essas armadilhas, enquanto Murakami e Kashimi iam defender todos os caras que estavam lá, levando todos eles para longe. Murakami então começou a gritar para o jornalista para que levasse todas as pessoas para fora da área do círculo mágico. Porém, o Zifel começou a gritar que não adiantava, já que o quadrado mágico alcançava tudo o que ele via, e mesmo assim, eles estavam se esforçando ao máximo para fugir dali. Porém, aquele homem conseguia observar tudo, sem deixar brechas nenhuma. Então agora, Jinro Kandel e ele iriam se divertir bastante. A luta estava muito intensa, basicamente o nosso Prota estava lutando com um mago de 8 estrelas, e ele usava todas as habilidades possíveis para poder derrotá-lo, tanto como fogo, terra, vento e até mesmo gelo, e nisso ele estava tentando desviar de tudo. Porém, num certo momento, ele encontrou com basicamente lava na sua frente, porém tinha outra armadilha atrás, e ele, sendo sábio, conseguiu desviar de todas. Uma era a terra retumbante, e ela dividia a terra em dois quando tocavam nela. Basicamente, o nosso Prota conseguiu ser muito sábio, ele não tinha escolha a não ser seguir em frente. Então ele pegou e cortou aquelas chamas, fazendo então com que sua habilidade sugasse aquele fogo. E nesse momento, realmente, o Zifel começou a achar tudo estranho, já que mesmo que ele seja alguém de 8 estrelas, como que ele conseguia controlar tanto poder mágico assim? Perguntando se Jin estava usando algum artefato escondido. Porém, começou a pensar que ele tinha desviado do pilar do fogo e não entrou naquela terra retumbante, e até mesmo anulou o pilar de fogo dele. E essa decisão não poderia ser feita por alguém que não conhecia magia, e realmente ele não acreditava que Jinro Kandel realmente era um espadachim mágico. Ele tirou todas essas conclusões só vendo as reações dele na batalha. E realmente, ele vendo o rosto de nosso Prota, disse que ele entregava, vendo só aquilo. Então, tava tudo bem, já que ele tinha conseguido porque era um espadachim mágico, mas agora ele tinha certeza de que o nosso Prota não iria conseguir vencer, já que ele iria aumentar o nível de poder, dizendo que se ele tinha poder mágico, então ele poderia usar essa habilidade, dizendo que iria punir ele com a magia ainda mais forte, e ele usou uma habilidade no seu pé para acelerar a sua velocidade, partindo então em direção ao nosso Prota na intenção de queimar a cara dele. Porém, nosso protagonista começou a agradecer por ele ter chegado tão perto, dizendo que Murilo Zifel era realmente muito idiota, dizendo que iria dar aquilo de presente para ele, já que estava bem perto dele, ele poderia usar isso. E realmente ele usou aquela magia muito poderosa. Aquele homem então começou a ver que não conseguia ver nada, e a escuridão era basicamente o poder das sombras, enquanto ele se perguntava, mas não, aquilo era algo diferente, e também ele não conseguia sentir nada, e a única coisa que ele conseguia ver agora era uma forte luz na frente dos seus olhos, e logo ele analisou que aquilo era magia de luz, rapidamente, e explodiu na frente dele e o cegou. Então o próximo ataque seria uma espada. Então ele defendeu com o seu braço na intenção
intenção de salvar sua vida e rapidamente se desviou do nosso prota. E após isso, ele viu que já tinha perdido o braço, mas estancou o sangue com fogo e começou a olhar para Jin e rir dele, dizendo que nunca imaginava ver um Rukandel com o poder da luz e das sombras ao mesmo tempo, se perguntando se ele era o protagonista de alguma novel. E ele é. Após isso, ele se perguntou se a energia escura que estava no seu machucado já estava sendo despojada. A velocidade de reação dele era diferente da dos magos e realmente era parecida com uma besta. E o nosso prota já estava muito cansado, dizendo que embora a mana dele não seja tão boa quanto a do Andrei, ele estava em outro nível e era realmente muito chato de se lutar com ele, se perguntando então o que ele deveria fazer. Porém, Zifel então começou a perguntar se ele iria lutar contra ele de novo. Porém, o nosso próximo só estava pensando que ele tinha muita experiência em batalha e além do transbordamento de mana, tinha certeza que ele estava escondendo alguma coisa a mais. Porém, até ele mesmo estava se sentindo um pouco nervoso após ter perdido seu braço. Então ele começou a olhar para um lugar e o nosso prota nem percebeu nada, perguntando a Jin se realmente achava que ele era louco. Então, ele teve um motivo de não querer se associar com ele, mas tinha algo muito claro naquele lugar, e eles eram do mesmo tipo. Então, Jin perguntou se ele estava tentando ganhar tempo com o papo furado. Porém, se fosse isso, ele estava fazendo, já ia avisar que não era nada legal. E falou também que ele iria morrer. E ele, desacreditado, disse que não iria morrer, dizendo que seria muito difícil, porque ele ainda tinha aqueles bárbaros idiotas para proteger ele. E dizendo que não tinha usado um, nem dois, talvez até mesmo 3. Então ele começou a dizer que Muriun Zifel estava na verdade enrolando, se perguntando sobre o que ele estava falando. Então ele disse que Jin estava interessado, ele iria começar a falar, dizendo que as pessoas como eles podem fazer o que quiserem para atingir os seus objetivos, dizendo a Jin se ele tinha reparado que o seu nível de controle de magia era acima das 8 estrelas. E agora a dúvida que ficava era como isso era possível. Então ele destruiu algo e disse para que ele olhasse, dizendo que com aqueles games que desejaram se unir a ele e com o jornalista no território de Unzifel, ele usava todos aqueles corpos para então ele se sair bem, dizendo que agora ele estava amplificando todos os seus poderes de mana com eles, dizendo que embora aqueles cadáveres parecessem mortos, eles ainda estavam respirando, e Jin não acreditou que ele estava usando aqueles cadáveres e aquelas pessoas vivas como combustível para sua magia, dizendo que realmente agora o Jin Rukandel iria ter que matar todos eles para então se livrar dele. Porém, vemos que tinha uma menina caminhando enquanto eles estavam conversando. E esse cara continuou falando que eles eram os mesmos, as pessoas que fazem de tudo para conseguir o que querem. E agora ele deveria continuar matando para poder derrotar ele. Porém, a menina chegou e começou a gritar que ele estava mentindo, dizendo a Jin Rukandel que tudo que ele falou era mentira e não era algo que amplificava a mana dele. E ele descobriu isso depois de torturar eles, dizendo que na verdade ele tinha uma relíquia divina, acabando então com o plano dele de fazer o próprio Jin matar todos os moradores daquele lugar. Então o nosso prota começou a pensar que na verdade era uma relíquia que ele tinha, e então o nosso prota se perguntou se ele já tinha achado o espelho. Esse homem então começou a gritar perguntando o que essa mulher estava fazendo, e ela então começou a gritar que todas as pessoas que desmaiaram, os amigos dela, na verdade, estavam todos mortos, enquanto aquele Zifel gritava que aquele inseto deveria calar a boca. Ele continuou gritando, mandando ela ficar quieta. Porém, ele era basicamente um psicopata que ficava maluco quando começava a brincar com as pessoas. Ele também usava as pessoas como se fossem ratos de laboratório e depois os jogava fora. E então ele mentiu agora para então conseguir controlar Jin e conseguir mais tempo. Então pediu por favor que matassem aquele desastre ambulante. Porém, esse homem ficou tão irritado, chamando ela de rata insolente, dizendo que ela deveria saber o seu lugar. E então falou que ela morresse, ativando então um fogo roxo e queimando ela, chamando ela de desgraçada, perguntando como ela ousou arruinar o show dele, já que o grito que ele iria ouvir depois de cortar os corpos seria o ápice daquele dia. O jornalista então escondido começou a chamar o Sr. Jin. Ele disse que precisava salvar aquela garota, dizendo que o nome dela era Tika e era uma das principais pilares daqueles nativos.
e pediu por favor que salvasse ela. E ela estava queimando, enquanto a magia secreta do Zifel era o olhar da chama azul. Ele já tinha ouvido falar dessa chama azul, era a respeito de uma técnica secreta que apenas as pessoas que poderiam dominar eram os Zifels, e era uma técnica que fazia surgir chamas azuis apenas com o olhar, e nunca parava de queimar. Sua mestra disse que você no fim poderia tentar apagar elas, mas seria queimado vivo. Então nosso prota perguntou como ele poderia lutar com isso, e sua antiga mestra respondeu queimando, já que uma chama mais ardente poderia queimar aquele fogo, e ele então invocou a sua fênix, e aquele cara ficou totalmente assustado, sem acreditar que Jin Wukandel tinha aquela fênix, e aquela chama era mais ardente que a dele. Enquanto o nosso prota achava que aquela chama era o suficiente. Nesse momento ele ficou desesperado pelo que ele estava vendo, desacreditado que a Fênix Tess tinha escolhido Jin Wukandel, enquanto ele repetia que a pessoa que a Tess escolher se tornaria o mago mais poderoso dessa geração, mas ela no fim escolheu um espadachim e ainda por cima um Wukandel, se perguntando como ela ousava fazer isso, e o mago então que iria ser o melhor dessa geração, coisa que até mesmo ele não conseguiria alcançar, iria ser Jin Wukandel, o que fez ele ficar mais irritado ainda. A menina então começou a despertar e perceber que não estava quente, mesmo com aquelas chamas queimando, e ela tinha certeza que o corpo dela estava coberto por chamas, e não tinha nenhuma queimadura na pele dela, era como se fosse um fogo que estivesse protegendo ela. Então ela agradeceu, e Jin começou a dizer que se não fosse por ela, ele teria caído na armadilha dele, e agora pediu para que ela descansasse. Então ela começou a dizer que não era hora de descansar, já que aquele cara tinha muito poder da relíquia divina, porém ele não tinha ela ainda, dizendo também que ele só sabia usar algumas coisas, porque foi o que falaram durante a tortura, mas a relíquia estava escondida num lugar que só eles sabiam, e disse então que Jin veio a pedido da sacerdotisa, perguntando se era verdade. Quando a luta acabasse, iria falar aonde a relíquia divina estava, então por favor pediu para que acabasse com a dor do clã dela. Enquanto isso, nosso prota estava feliz de ver que Muriel Zifel estava com aquela cara de triste, e após isso se perguntou se ele estava chocado com o fato da Tess ter escolhido ele, perguntando se a armadilha mágica e o olhar maligno era tudo o que ele tinha para usar contra ele, dizendo que agora a brincadeira tinha acabado e que estava na hora dele ir para o inferno. Porém ele repetiu o inferno, chamando o nosso prota de arrogante e dizendo que ele iria acabar com ele, usando então o seu poder máximo, dizendo então que foi ele que compartilhou o momento com os reis do Mar Negro e que tinha uma habilidade poderosíssima para acabar com o nosso prota, e que agora ele iria mostrar o verdadeiro inferno para Jin Wukandel. E após isso, um portal começou a abrir, e a Tessia, a sua fênix, começou a agir imediatamente tentando segurar aquele poder ao máximo, e realmente aquela era uma chama que estava pressurizando aquele homem, e ele então não percebeu o porquê da Tessia estar agindo assim, vendo que ela estava bem brava e se era por causa daquele feitiço. Murakami então surgiu rapidamente e então perguntou como que os nativos estavam, e Murakami respondeu que tinha tirado todos dali, mas deveria focar somente nessa luta, e que aquele feitiço era tão poderoso que fazia parte do arsenal de feitiços do rei demônio Orgal, e nesse momento aquele cara não estava nem aí, estava usando todo o seu poder ao máximo. E Murakami começou a dizer que como a Tessia decidiu se colocar no meio, era porque ele tinha que se apressar e impedir aquilo logo, dizendo que deveria reunir todas as suas energias das sombras e colocar tudo que conseguir para reunir na sua espada. E então Murakami usou a sombra para criar um caminho para o nosso prota correr. Ele fez o caminho de sombras perfeitamente, diretamente na onde estava o ataque daquele cara. E então ele disse para o garoto ir e pisar na energia das sombras e correr. E nesse momento ele iria cortar aquele portal dimensional, e o nosso prota estava correndo, porém ele começou a sentir a fadiga daquela luta, já que ele tinha usado muito magia, então era o pior momento para aquilo acontecer, e ele estava transbordando mana e estava reagindo só agora naquele momento,
começaram até mesmo a surgir veias azuis no lado do nosso prota, e vemos que ele não iria conseguir acompanhar a Tess por muito tempo, e aquele homem percebeu que aquele era o melhor momento para aquilo acontecer, já que ele iria usar gradativamente o seu poder. Então ele começou a conjurar mais ainda o poder, dizendo que agora sim ele iria acabar e levar Jin Wukandel para o inferno. Porém o nosso prota começou a reunir as últimas forças e saltou em direção a ele, e aquele homem perdeu o sorriso na hora. Após isso, sua espada estava reunida completamente com mana escura, e ele iria colocar tudo dele naquela espada, fazendo então toda a força possível para poder derrotar aquele cara. Todo o seu poder para cortar tudo que estava na sua frente, até mesmo usando a habilidade Lâmina da Mente. Não só cortou aquele buraco negro, como também cortou aquele homem. E basicamente vemos que depois de tudo isso, aquele Zifel não acreditava que ele iria morrer para um Wukandel assim e dessa forma. E o buraco que ele tinha feito começou a se fechar e aquele poder a se estilhaçar. E nesse momento, o seu poder também parou de funcionar e a chama da Tessia começou a acertar nele. E ele começou a ficar muito queimado, mas tão queimado que ele virou cinzas, meu parceiro. Tudo que basicamente ele tinha feito com aqueles moradores acabou retornando para ele. E vemos então que o nosso prota nessa saga tinha acabado de derrotar um dos magos mais poderosos mais uma vez. E a liberação da energia das sombras foi diferente do normal dessa vez, já que ele também tinha conseguido dominar o poder da Lâmina da Mente. E vemos então que aquele homem, mesmo naquele estado, acabou fazendo algo com seu cajado, e ele após isso caiu e se despedaçou todo. E o nosso prota também não conseguiu aguentar e desmaiou também, porque ele já tinha usado todo o seu poder e ainda por cima congestionamento de mana em seu corpo.